Participe conosco ao vivo no estudo desta lição em nossa escola sabatina online, todos os sábados às 9 da manhã pelo Zoom. No final deste vídeo, veja como participar. Você é o nosso convidado. Olá, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui para mais um estudo de escola sabatina. Agora na continuação, adentrando mais numa segunda parte da lição que vem trazendo justamente aqui a partir da lição 10, o Santuário Celestial. Durante as 9 primeiras lições, trabalhamos mais os aspectos do santuário terrestre, as festas, as cerimônias, e agora vamos iniciar esses estudos propriamente ditos, trazendo agora a realidade. Aquilo era sombra de realidades celestiais. Ao meu lado está o meu pai, Orlando Borges, e vamos dar início então com o verso áureo. Ao meu lado está meu filho, Mateus Gustavo. E o verso áureo está em Apocalipse 11, 19. E abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca da sua aliança foi vista no seu templo. E houve relâmpagos e vozes e trovões e terremoto e grande saraiva. Então esse texto de Apocalipse 11, 19 já nos auxilia de vermos que realmente existe um templo celestial e inclusive uma arca da aliança lá dentro, no lugar santíssimo. Sobre isso vamos tratar ao decorrer da lição. A primeira pergunta já nos fala assim: quais lições tiramos do santuário terrestre? Temos aqui textos do Patriarcas e Profetas 356, 357 e também do livro Cristo em seu Santuário, página 17, um texto da fonte original Spiritual Prophecy, volume 4, página 260. Diz assim: como foi declarado, o santuário terrestre fora construído por Moisés, conforme o modelo a ele mostrado no monte. Era uma figura para o tempo então presente, no qual se ofereciam tanto dons como sacrifícios. Seus 2 lugares santos eram figuras das coisas que estão no céu. Cristo, nosso grande sumo sacerdote, é ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou e não o homem. Moisés fizera o santuário terrestre segundo o modelo que tinha visto. Paulo declara que o tabernáculo e todos os vasos do ministério, quando se acharam completos, eram figuras das coisas que estão no céu. E João diz que viu o santuário no céu. Aquele santuário em que Jesus ministra em nosso favor é o grande original, de que o santuário construído por Moisés era uma cópia. Assim como o santuário na terra tinha 2 compartimentos, o Santo e o Santíssimo, assim há 2 lugares santos no santuário no céu. E a arca, contendo a lei de Deus, o altar de incenso e outros instrumentos de serviço encontrados no santuário terrestre, tem seu equivalente no santuário lá do alto. Em santa visão, permitiu-se que o apóstolo João entrasse no céu, e ele contemplou ali o candelabro e o altar de incenso. E quando se abriu o templo de Deus, ele contemplou também a arca do seu concerto. Então nós vimos aqui que na nota aparecem vários textos da Bíblia. Então nós não pusemos texto na primeira pergunta, mas logo em cima já tem Hebreus 9, 9 e 23, depois Atos 7, 44, Hebreus 9, 21 e 23, e depois entra Apocalipse 11, 19, que é o texto do verso áureo. Então tudo isso já foi comentado bastante sobre ser um modelo,
original, ter uma cópia na Terra e assim por diante. A divisão em 2 compartimentos também existindo no céu. E dando continuidade aqui, a segunda pergunta nos fala que visão foi dada a João na ilha de Patmos, que viu ele no lugar santo? Patriarcas e Profetas 356, lemos assim: sendo em visão concedida a João uma vista do templo de Deus no céu, contemplou ele ali 7 lâmpadas de fogo, Apocalipse 4:5, que ardiam diante do trono. Viu um anjo tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono, Apocalipse 8:3. Com isso, permitiu-se ao profeta ver o primeiro compartimento do santuário celestial e viu ali as 7 lâmpadas de fogo e o altar de ouro, representados pelo caçal de ouro e o altar de incenso no santuário terrestre. Se nós formos observar, enquanto que Daniel ele tem uma visão muito especial lá no capítulo 7, já trazendo o momento de início do julgamento com o tribunal celeste todo montado já no lugar santíssimo para iniciar os serviços, aqui João ele tem uma visão justamente desse trabalho de Cristo no lugar santo, começando já com a visão no capítulo 4, onde então é visto o trono de Deus, é visto o Cordeiro e assim por diante. Nós vamos ver então, quase ninguém fora do Adventismo entende esse ponto de Jesus estar primeiro no lugar santo. Para eles tanto faz, né? Tudo é o céu e acabou. Mas nós vamos ver que não é assim. E por que que Jesus entrou primeiro no santo? E quando que ele entra para o Santíssimo? Isso. Agora a terceira pergunta será uma análise aqui de vários textos bíblicos. Onde estava Jesus quando deu a visão apocalíptica para João? Em que lugar do santuário fica o castiçal ou o candelabro? Apocalipse 1, versos 1, 5, 12 a 17, diz assim: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João seu servo. Verso 5: e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito entre os mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Versos 12 a 17: e virei-me para ver a voz que falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais um semelhante ao Filho do Homem, vestido até aos pés de uma roupa comprida, e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, os seus olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhante a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saiu uma espada aguda de 2 fios, e o seu rosto era como o sol quando na sua força resplandece, e eu quando o vi caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último. Depois pulamos para o capítulo 4, os versos 1 e 5. Depois dessas coisas olhei e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz que como de trombeta ouvira falar comigo disse: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois dessas devem acontecer. O verso 5: e do trono saíam relâmpagos, trovões e vozes,
e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. O capítulo 5, verso 6: E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes entre os anciões um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados a toda a terra. E Hebreus 9:2 ainda complementa o raciocínio, trazendo aqui, porque um tabernáculo estava preparado, primeiro, em que havia o candelabro, a mesa, os pães da proposição, ao que se chama o santuário. Então, onde estava Jesus quando deu a visão apocalíptica para João? Claramente no lugar santo, devido ao mobiliário que é visto na visão. Isso. Tanto o castiçal é visto, como também nós vamos ver um outro apetrecho na pergunta seguinte. E nós vimos aí que Paulo confirma isso também. Ele elenca, né, os itens que havia. Que tem no lugar santo. E aqui nós encontramos, em especial, gostaria de destacar que no capítulo 4, quando ele vai começar a ter a visão do trono de Deus, primeiramente ele passa por uma porta aberta no céu, que é justamente entrando para o lugar santo aqui. Então, uma coisa que eu queria destacar, enquanto o Mateus fez a leitura, é que o rosto de Jesus ali aparece resplandecendo, cabelo branco, o olho como de chamas de fogo, os pés reluzentes como de bronze, como de latão. Isso significa que Jesus tem cabelo branco, ou que aquele que é chamado de Pai tem cabelo branco? Nós entendemos pela leitura da Bíblia que era num momento como se estivesse sendo resplandecendo pelo mais forte brilho do sol. Então é isso, a glória de Jesus, é que faz dar essa aparência de cabelo branco, olhos de fogo, chamas de fogo e os pés reluzentes como de latão. Interessante nesse ponto que meu pai comentou, que realmente lá em Daniel tem uma visão de uma pessoa que aparece para ele muito semelhante ao que João vê aqui, como sendo Jesus, né? Então, um livro conversa com o outro frequentemente. Mas vamos para a quarta pergunta. Que outro apetrecho viu João no santuário? Apocalipse 8:3. E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. Êxodo 30, verso 6, declara: E o porás diante do véu que está diante da arca do testemunho, diante do propiciatório que está sobre o testemunho, onde eu me ajuntarei contigo. O que nós precisamos observar nesse momento? Aqui esse altar que é comentado não é o altar que ficava no pátio, o altar de sacrifícios. Aqui é o altar em que tinha os incensários. E esse altar, segundo o que é dito em Êxodo, lá em Hebreus também Paulo comenta, ficava diante do véu. Bem diante do véu, né? Próximo já do lugar santíssimo, mas ainda era uma mobília do lugar santo. Do lugar santo. E ali então tem aquela, estudamos lá atrás, né? Que tinha uma cortina separando um lugar do outro. Isso. A quinta pergunta: que mais João viu no santuário? É o que está no verso áureo, né? Isso. E abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca da sua aliança foi vista no seu templo, e houve relâmpago e voz e trovões, e terremoto e grande saraiva. E a nota é curta, né? Novamente, abriu-se no céu o templo de Deus. Novamente. Apocalipse 11:19. E ele olhou para dentro do véu interno, que nós acabamos de falar agora, no Santo do Santo.
Ali viu a arca do seu concerto, representada pelo escrínio sagrado construído por Moisés, a fim de conter a lei de Deus. Agora vamos para a sexta pergunta. Onde fica a Arca dos Mandamentos, segundo o apóstolo Paulo? Hebreus 9, 3-5. Mas depois do segundo véu estava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos, que tinha um incensário de ouro e a Arca da Aliança, coberta de ouro toda em redor, em que estava um vaso de ouro que continha o maná, e a vara de Arão, que tinha florescido, e as tábuas da aliança, e sobre a arca os querubins da glória, que faziam sombra no propiciatório, das quais coisas não falaremos agora particularmente. Então, tudo isso no lugar santíssimo já. Além do véu, quando ele passa para dentro do véu interno. Isso, E então... a nota, pode falar. Eu queria só comentar que pode causar estranheza Paulo falar aqui de incensário, mas seria uma peça móvel, né? Que você pegava um pouco daquele incenso que tinha sobre o altar e você levava até ao Santíssimo em cima, justamente no propiciatório, em cima da Arca da Aliança. Então havia o que é chamado muitas vezes de turíbulo, né? Que justamente era uma peça móvel. Meu pai e minha mãe, quando lidava com a antiguidade, tinha essa peça, turíbulo. E é uma corrente e segura, e embaixo saía o olor do incenso queimando. Então os padres e a Igreja Católica segue esse tipo de sacerdócio levítico e copiam certas coisas do Velho Testamento. Agora aqui temos a nota então do Grande Conflito 415, que diz assim: no templo celestial morada de Deus acha-se o seu trono estabelecido em justiça e juízo. No lugar santíssimo está a sua lei, a grande regra da justiça pela qual a humanidade toda é provada. A arca que encerra as tábuas da lei se encontra coberta pelo propiciatório, diante do qual Cristo, pelo seu sangue, pleiteia em prol do pecador. Assim se representa a união da justiça com a misericórdia no plano da redenção humana. Somente a sabedoria infinita poderia conceber esta união e o poder infinito realizá-la. É uma união que enche o céu todo de admiração e adoração. Os querubins do santuário terrestre, olhando reverentemente para o propiciatório, representam o interesse com que a hoste celestial contempla a obra da redenção. Então até isso era uma maneira, lá no Velho Testamento, no santuário terrestre, de apontar o interesse então dos anjos, da hoste celestial, hoje no trabalho que está sendo realizado. Vamos então para a sétima pergunta. Qual o significado da vara de Arão que floresceu e que depois foi colocada na arca? Números 17, os versos 1 a 11. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel e toma deles uma vara para cada casa paterna de todos os seus príncipes, segundo as casas de seus pais, 12 varas, escreverás o nome de cada um sobre a sua vara. Porém o nome de Arão escreverás sobre a vara de Levi, porque cada cabeça da casa de seus pais terá uma vara, e as porás na tenda da congregação perante o testemunho, onde ouvirei a voz. E será que a vara do homem que eu tiver escolhido florescerá, assim farei cessar as murmurações dos filhos de Israel contra mim, com que murmuram contra vós. Falou, pois, Moisés aos filhos de Israel, e todos os seus príncipes deram-lhe cada uma vara. Para cada príncipe uma vara, segundo as casas de seus pais, 12 varas. E a vara de Arão estava entre as deles.
E Moisés pôs essas varas perante o Senhor na tenda do testemunho. Sucedeu, pois, que no dia seguinte Moisés entrou na tenda do testemunho, e eis que a vara de Arão pela casa de Levi florescia, porque produzira flores, e brotara renovos e dera amêndoas. Então Moisés tirou todas as varas de diante do Senhor a todos os filhos de Israel. E eles ouviram, e tomaram cada um a sua vara. Então o Senhor disse a Moisés: torna a pôr a vara de Arão perante o testemunho, para que se guarde por sinal para os filhos rebeldes. Assim farás acabar as suas murmurações contra mim, e não morrerão. E Moisés fez assim como lhe ordenara o Senhor, assim fez. Na nota Patriarcas e Profeta 403 diz assim: Deu-se, entretanto, mais prova de que o sacerdócio fora estabelecido na família de Arão. Por determinação divina, cada tribo preparou uma vara e escreveu nela o nome da tribo. O nome de Arão estava na de Levi. As varas foram postas perante o Senhor na tenda do testemunho. A florescência de qualquer vara deveria ser sinal de que o Senhor escolhera aquela tribo para o sacerdócio. Na manhã seguinte, eis que a vara de Arão pela casa de Levi florescia, porque produzia flores e brotara renovos e dera amêndoas. Imagina uma árvore cortada, um galho, né? Ainda produziu fruta. Foi mostrado ao povo e depois posta no tabernáculo como testemunho às gerações subsequentes. Esse prodígio decidiu finalmente a questão do sacerdócio. Mateus leu agora há pouco no livro de Números que era um filho rebelde. Por que era um rebelde? Que cada um queria ser dominador ou sacerdote. Então cada um agora querendo puxar para si o trabalho do sacerdócio, mas já estava claro que era da tribo de Levi desde o começo, mas eram rebeldes. Teve a rebelião, né, de Coré, Datã e Abirão. Então foram resultados catastróficos, né? A terra engoliu a muitos e tudo mais. Deveria tudo isso ficar de lembrança, então, para eles, inclusive, deixando essa vara que floresceu. A oitava pergunta: que significação tem para nós o maná guardado na arca? Êxodo 16:35 fala assim: e comeram os filhos de Israel maná 40 anos, até que entraram em terra habitada. Comeram maná até que chegaram aos termos da terra de Canaã. Sétimo testemunho para a igreja, 124, também está no terceiro seleto, 132, bem curtinha a nota. Assim como Deus forneceu do céu maná para o sustento dos filhos de Israel, também dará ao seu povo em diferentes lugares habilidade e sabedoria para usarem os produtos desses países no preparo de alimentos que substituam a carne. Ano 1902. Muito bonito esse significado para nós hoje do maná. Deus não derrama sobre nós, né, alimento do céu, como foi lá para os israelitas, descer aí o pão do céu, mas ele concede então sabedoria Em diferentes lugares, sabedoria, tornar acessível, né, vários produtos, para que então possa haver a devida substituição da carne. Então, realmente Deus quer efetuar toda a facilidade possível para o seu povo, para extinguir qualquer tipo de desculpa, né? Vamos para a nona pergunta. A Arca da Aliança representa o trono de Deus ou é o escabelo, o estrado dos seus pés? muito importante a pergunta. Importante mesmo, e aqui temos alguns textos bíblicos para nos auxiliar na resposta. 1 Crônicas 28, verso 2: E pôs-se o rei Davi em pé e disse: ouvi-me, irmãos meus e povo meu, em meu coração propus eu
edificar uma casa de repouso para a arca da aliança do Senhor e para o estrado dos pés do nosso Deus. E eu tinha feito o preparo para a edificar. Já começa aí a dar algumas respostas. Salmo 99, o verso 1 a 5. O Senhor reina, trema os povos, ele está sentado entre os querubins. Comova-se a terra. O Senhor é grande em Sião e mais alto do que todos os povos. Louvem o teu nome. Grande e tremendo, pois é santo. Também o poder do rei ama o juízo. Tu firmas a equidade, fazes juízo e justiça em Jacó. Exaltai ao Senhor nosso Deus e prostrai-vos diante do escabelo de seus pés, pois é santo. Ainda no livro de Salmos, no capítulo 132, versos 4 a 8. Não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, enquanto não achar lugar para o Senhor, uma morada para o poderoso Deus de Jacó. Eis que ouvimos falar dela em Efrata, e a achamos no campo do bosque. Entraremos nos seus tabernáculos, prostrar-nos-emos ante o escabelo de seus pés. Levanta-te, Senhor, ao teu repouso, tu e a arca da tua força. E agora ainda, Atos, capítulo 7, versos 48 a 50. Mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta. O céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor, o qual é o lugar do meu repouso? Porventura não fez a minha mão todas essas coisas? Então, antes de irmos para os textos do Espírito de Profecia, já pela Bíblia, chegamos a uma conclusão muito séria aqui sobre essas duas alternativas que temos. Muitas vezes, numa leitura apressada que temos sobre este tema, nós acabamos compreendendo mal, achando que a Arca da Aliança seria o próprio trono de Deus. Mas aqui, pela leitura que tivemos, já observamos... Ele habita acima. Ele habita acima, ele não tem a sua moradia entre os homens. Acima dos querubins. Ele está lá junto dos querubins e agora os seus pés estão nesse estrado que é a Arca da Aliança. Esses cabelos, assim como os reis da antiguidade. O simbolismo é esse, né? Dos reis que realmente ficavam no seu trono e tinham aquele suporte dos pés para ficar reto. Isso. As pernas, né? Então aqui já ficou bem claro esse ponto. E vamos ver agora os textos do Espírito de Profecia. O Vida e Ensinos 91, também tem no Primeiros Escritos 32, e o segundo texto, Primeiros Escritos 252. No lugar santíssimo vi uma arca, cujos cima e lados eram de ouro puríssimo. Em cada uma de suas extremidades estava um lindo querubim, com as asas estendidas sobre ela. Tinha o rosto voltado um para o outro e olhavam para baixo. Entre os anjos havia um incensário de ouro. Por cima da arca onde os anjos estavam, havia uma glória extraordinariamente fulgurante com a aparência de um trono em que Deus habitava. Jesus ficou ao lado da arca, e ao acenderem para ele as orações dos santos, o incenso ardia, e com incenso ele oferecia as orações a seu Pai. 2 lindos querubins, um em cada extremidade da arca, achavam-se com suas asas estendidas por sobre elas, e tocando uma na outra por cima da cabeça de Jesus, estando ele diante do propiciatório. Seus rostos estavam voltados um para o outro, e olhavam abaixo para a arca, representando todo o exército angélico a olhar com
interesse para a lei de Deus. Entre os querubins havia um incensário de ouro, e subindo a Jesus as orações dos santos, oferecidas pela fé, e apresentando-as ele a seu Pai, uma nuvem de fragrância subia do incenso, assemelhando-se a fumo das mais lindas cores. Por sobre o lugar em que Jesus se achava diante da arca, havia uma glória extraordinariamente brilhante, para a qual não podia olhar, parecia-se com o trono de Deus. Subindo o incenso para o Pai, a excelente glória vinha do trono a Jesus, e dele se derramava sobre aqueles cujas orações tinham subido como suave incenso. Sobre Jesus derramou-se luz em grande abundância e projetou-se sobre o propiciatório, e o acompanhamento daquela glória encheu o templo. Não pude olhar muito tempo para o brilho insuperável. Nenhuma linguagem o pode descrever. Fiquei vencida e desviei-me da majestade e glória daquela cena. Então nós vimos lá em cima o texto do Vida e Ensino 91 e o primeiro escrito 32. Por cima da arca onde os anjos estavam havia uma glória extraordinariamente fulgurante, com a aparência de um trono em que Deus habitava. Então, acima da arca, confirma os textos da Bíblia. Isso, então, se fosse para dizer o que representa então o trono de Deus lá no santuário terrestre, não há uma representação nas mobílias. O mais próximo que nós temos disso é o quê? A manifestação visível de Deus, que é o chamado Shekinah, que ficava por cima da arca, justamente entre os querubins. Então, justamente é o que aqui está dizendo, que Jesus fica ao lado da arca, efetuando o seu trabalho intercessório, e diz que sobe o incenso para cima, onde está justamente o trono de Deus. Como então Jesus estivesse nessa parte mais elevada. Abaixo. É ele do lado e o Pai mais acima. Isso. Então aqui é uma visão maravilhosa, dizendo toda a glória desses eventos. Então, como é uma glória quando nós vemos a realidade disso tudo, né? Lá no céu, no santuário celestial. A 10ª pergunta, então, quem mais teve visão da morada de Deus? Justamente aqui vamos fazer menção, pelo menos, a Daniel, o capítulo 7, verso 10, diz assim: um rio de fogo, uma nave saía de diante dele, milhares de milhares o serviam, milhões de milhões assistiam diante dele. Assentou-se o juízo e abriram-se os livros. Patriarcas e Profeta 357 confirma: do templo celestial, morada do Rei dos Reis, onde milhares de milhares o servem, milhões de milhões estão diante dele, Daniel 7:10, templo repleto da glória do trono eterno, onde serafins, seus guardas resplandecentes, velam o rosto em adoração. Sim, desse templo, nenhuma estrutura terrestre poderia representar a vastidão e glória. Todavia, importantes verdades relativas ao santuário celestial e a grande obra ali prosseguida em prol da redenção do homem deveriam ser ensinadas pelo santuário terrestre e seu cerimonial. A gente lê, depois esquece, mas aqui voltamos de novo. Aqui fala que na estrutura terrestre nada poderia representar a vastidão e glória. Duas palavras. Vastidão é que esse templo é muito extenso, muito grande. Como que cabe milhares e milhares? Aí é o que Daniel vê, o que João confirma. Então realmente é maravilhoso. Aqui a gente tem uma pálida ideia. Por isso que nós vamos ver aí que quando Jesus sai, um sai primeiro para o lugar santíssimo, que estavam os dois ali no lugar santo, e depois num carro de fogo, acompanhado por anjos, sai dali para ir para o Santíssimo. Então é muito vasto.
Mas alguém fala, mas não é possível uma coisa dessa. Para a nossa mente humana, não. Agora vamos para a pergunta 11, trazendo aqui um ponto muito importante de notarmos, uma vez que também no meio adventista surgiram muitas especulações, polêmicas desnecessárias sobre um ponto aqui muito importante de vermos com tranquilidade o que a palavra de Deus declara. Quando Cristo subiu ao céu, ele consagrou, ungiu o santuário celestial, inclusive entrando no Santíssimo para realizar esta dedicação, inauguração. O profeta Daniel confirma isso. Então nós vamos ver aqui que é afirmativa realmente essa pergunta, mas nós devemos apresentar as provas. Por que que Daniel confirma isso? Porque está muito claro no livro de Daniel, no capítulo 9, verso 24. Falando das 70 semanas e da última semana, a metade da última semana. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para cessar a transgressão e para dar fim aos pecados e para expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna e selar a visão e a profecia e para ungir o Santíssimo. Então aqui nesse texto fala que era uma das coisas que deveriam ocorrer nesse período. Não adianta haver questionamentos aí em relação à tradução e tudo mais. Olhando também na língua original, se confirma que a tradução está feliz, está fiel realmente. Ungir. Isso. Ou consagrar. Aqui então agora em Êxodo, capítulo 40, verso 1 e 9, falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Então tomarás o azeite da unção e ungirás o tabernáculo e tudo o que há nele, e o santificarás com todos os seus pertences, e será santo. Então aqui já temos o indicativo de como foi no santuário terrestre essa unção com azeite do tabernáculo e todos os pertences para serem santificados, dedicados a Deus. Agora vamos para Levíticos 8, com mais detalhes, verso 1 e 2. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Toma a Arão e a seus filhos com ele, e as vestes, e o azeite da unção, como também o novilho da expiação do pecado, e os 2 carneiros, e o cesto dos pães ázimos. Pulando já agora para os versos 10 e 11. Então Moisés tomou o azeite da unção e ungiu o tabernáculo, e tudo que havia nele o santificou. E dele aspergiu 7 vezes sobre o altar, e ungiu o altar e todos os seus utensílios, como também a pia e a sua base para santificá-las. O verso 30 diz assim: Tomou Moisés também do azeite da unção e do sangue que estava sobre o altar, e o aspergiu sobre Arão e sobre as suas vestes, e sobre os seus filhos, e sobre as vestes de seus filhos com ele, e santificou Arão e as suas vestes, e seus filhos, e as vestes de seus filhos com ele. A nota vai esclarecer também. Vamos ler aqui, é um texto tirado do Sign of Time, da revista 19 de abril de 1905. A glória de Cristo não apareceu quando ele estava nessa terra. Ele era então um homem de dores e familiarizado com o sofrimento. Os homens esconderam seus rostos dele, mas ele estava seguindo o caminho que Deus havia traçado para ele. Ainda carregando a humanidade, ele ascendeu ao céu, triunfante e vitorioso. Ele tomou o sangue da expiação, no mais santo de todos, aspergiu o propiciatório em suas próprias vestes e abençoou o povo. Em breve, ele aparecerá pela segunda vez para declarar que não há mais sacrifício pelo pecado. É um texto bem conciso da Mensageira do Senhor, ela não entra em detalhes,
porém aponta justamente para essa cerimônia da dedicação, da inauguração do santuário. Quando ele sobe, isso daí, quando ele fala para Maria Madalena, quando ela vai abraçá-lo, né? Primeiro ela pensou que era o jardineiro ali. E aí então ele fala, não me toques que eu ainda não subi ao Pai. Então ele sobe, é confirmado o sacrifício dele, sem pecado, uma vida santa, impecável. E aí então ele faz esse trabalho. Tomou o sangue da expiação. Ele aspergiu agora o propiciatório em suas próprias vestes. Porque é que esse texto deixou muito claro que é nessa ascensão de Cristo que ele entra no Santíssimo. Então muitos têm uma dificuldade. Quando é falado isso, se escandaliza e fala, não, pera lá, está sendo removidos os marcos antigos, os pilares da nossa fé adventista. Cristo entra no Santíssimo é só em 1844. Isso. Então como que estão falando isso agora, né? Então, tudo isso tem que ser visto no devido lugar. Daniel 9:24 já deixou claro que deveria ungir o Santíssimo. Bom, mas então esse é um trabalho de início dos trabalhos. A ele representando, na realidade, não era nem o sacerdote, mas sim a Moisés. Moisés que faz também a dedicação do sacerdócio de Arão e seus filhos, como nós vimos aqui. Então o trabalho de Moisés, ele era a parte religiosa e civil. Agora Deus ordena ele, antes de Arão começar o seu trabalho no santuário, ele agora, Moisés, foi incumbido de ungir tudo. Cada peça, cada petrecho. Arão, seus filhos, tudo. Agora, nós estamos falando então que Jesus subiu ao céu e ficou lá no Santíssimo? Não, isso não estamos falando. Não estamos falando isso. É essa noção que muitos que inclusive descreram da visão adventista, muitos tentaram forçar textos a apontarem para isso, mas nós já vimos a narrativa aqui. João vê o trabalho de Cristo no lugar santo, o trono de Deus no lugar santo. Acabamos de ler tudo isso agora. Lemos tudo isso. E vamos estudar mais adiante esses detalhes de como se dá essa transição dessa corte celestial do lugar santo para o Santíssimo. Aguardem os próximos estudos. Mas aqui é importante ressaltarmos, então, que Cristo, ele estava inaugurando os trabalhos. Ele primeiro, antes de começar a oficiar como sacerdote, mesmo no lugar santo, antes de ele fazer isso, ocorre que ele tinha que ungir todo o santuário, tanto o lugar santo como o lugar santíssimo. O papel que Moisés fez lá no passado. O papel que Moisés fez. Agora, como oficiando como sacerdote, ocorre depois apenas. Realmente... e nós vamos ver a pergunta 12, que nos auxilia também neste assunto, trazendo um detalhe muito interessante. A pergunta 12 diz assim: o derramamento do Espírito Santo no Pentecoste era sinal de qual acontecimento no céu? Isso vai clarear mais ainda. É um texto do Atos dos Apóstolos, página 38. Vamos lembrar que Jesus, ele ressuscita, há essa ida rápida para o céu e ele retorna e fica 40 dias com os apóstolos. Lembra desses detalhes. Mas aí tem 10 dias entre a ida de Jesus definitiva para o céu e o derramamento do Espírito Santo. E claro, tinha que haver um trabalho por parte dos discípulos, apóstolos, né, de união para receber o Espírito Santo, mas no céu também estavam acontecendo algumas coisas. Vamos ler. A ascensão de Cristo ao céu foi para seus seguidores um sinal de que estavam para receber a bênção prometida. Por ela deviam esperar antes de iniciar a obra que lhes for ordenada. Ao transpor as portas celestiais, foi Jesus entronizado em meio à adoração dos anjos. Tão logo foi essa cerimônia concluída,
o Espírito Santo desceu em ricas torrentes sobre os discípulos e Cristo foi de fato glorificado com aquela glória que tinha com o Pai desde toda a eternidade. O derramamento pentecostal foi uma comunicação do céu, de que a confirmação do Redentor havia sido feita. De conformidade com sua promessa, Jesus enviara do céu o Espírito Santo sobre os seus seguidores, em sinal de que ele, como sacerdote e rei, recebera todo o poder no céu e na terra, tornando-se ungido sobre seu povo. Atos dos Apóstolos 38. Então aqui deixa claro que, além da unção do santuário que deveria ocorrer, também ocorreu que a entronização de Jesus. Ele agora era tanto rei como sacerdote, as duas coisas. E aí o sinal de que isso já tinha acontecido lá no céu, houve o derramamento do Espírito Santo para os discípulos. Veja que foi um momento certo, aqui diz tão logo foi esta cerimônia concluída, o Espírito Santo desceu em ricas torrentes sobre os discípulos. Louvado seja Deus pelo Espírito de profecia, que muitas vezes está sendo pisado ultimamente, macetado, torcido. No original não era desse jeito, e começa a arrumar um monte de firula. E essas pessoas vão indo cada vez mais para o fundo do poço. Eu não sei depois se vai haver recuperação. Então, finalizamos este estudo. Continue nos acompanhando nos demais temas. Agora, cada vez mais, teremos pontos relacionados justamente à fé atual, aos deveres que cabe ao povo de Deus nos últimos dias. Então, Deus abençoe a todos. Procure estudar minuciosamente. E se não entendeu, estude de novo, recapitule, que esse tema o mundo aí não conhece. E isso é uma bênção para o nosso povo nos últimos dias. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Amém. Em nosso site vocês encontrarão estudos, notícias, dicas de saúde, além de todas as nossas lições. Participem conosco através da nossa página no Facebook e assistam todas as nossas lições através do YouTube. Você também pode participar ao vivo das lições da Escola Sabatina todos os sábados a partir das 9 da manhã pelo Zoom. Ligue ou mande uma mensagem para os números de WhatsApp que aparecem na tela e venha estudar conosco. Você é o nosso convidado.